porque a jamba, né, que é um dos nomes que se dá a essa planta, que até o nome que eu herdei, né, Pô, desse legal. perfil e tal, Dr. Jamba. Tem muito paciente que, Jamba, Já se Dr. identifica, já. Jamba, entendeu? A galera gosta muito, né? E assim, ela também foi chamada de Jamba, de Liamba, de Riamba, de Pito do Pango, de Moconha, de Fumo de Caboclo, de Macumba. Então Ah, são vários nomes, né? Que na costa leste africana ela era conhecida como Jamba, Liamba, Riamba, entre outros, né? Que é derivado da língua quimbundo dos povos bantus, que foram os povos que foram escravizados, que vieram nos navios negreiros, que trouxeram suas plantas de poder, sua cultura, seus costumes, né? Aí elas trouxeram as sementes da jamba em bonecas, escondidas em artefatos, em paninhos, e trouxeram para cá, né? Eu imagino que foram as mulheres, porque tem as coisas de cuidado, né? sim. Uhum. Dessa coisa assim de cultivo, Ah, né? Então é muita da mulher, né? E aí eles trouxeram, e aí os negros nessa situação de escravidão, que sofria todo esse martírio e todo o peso da escravidão, eles buscavam na jamba um alívio da sua dor. Então era a planta que alegriava eles, que estimulava eles, que deixava eles eufóricos, felizes, que eles conectavam com a divindade, sim. com o espírito da planta. Então, para eles, a maconha era ali a base fundamental do equilíbrio emocional, né? Do equilíbrio emocional, do equilíbrio espiritual, né? Ela também era usada também de via oral para outros males como o asma, como outras afecções, porque ela não era só a forma fumada, mas tem como você Sim. fazer uso tópico dela. Então, assim, era uma planta medicinal foda deles, entendeu? E aí, houve leis naquela época que visavam a coerção, né? Era coergir mesmo essas pessoas, né? Para que elas não possam expressar felicidade. Então, que elas possam só trabalhar, 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 produzir, 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 entendeu? Serem escravizadas, e aí quando já estão velhas, são simplesmente rejeitadas, Certo. entendeu? Descartadas. Então, o que eles fizeram? Começaram a proibir que os negros pudessem fazer uso da jamba. Aí que vem em 1830 a lei do Pito do Pango, que foi uma lei que proibia o uso da maconha. Caraca, lá já antigamente os caras já Nas antigas. cortavam as ideias já. Das antigas. Entendeu? Então foi a primeira lei, inclusive foi a primeira lei no mundo Porra. da proibição da maconha, foi a lei do Pito do Pango em 1830. E foi essa lei que inspirou o pessoal lá dos Estados Unidos para poder fazer a lei de proibição da maconha lá em 1950, por volta. Caraca. Foi inspirado na lei do Pito do Pango de 1830. Então foi a partir dali que a maconha foi considerado como erva do diabo, Uhum. erva dos vadios, erva dos malandros. Então teve sempre essa estigma de algo de classes que eles consideravam, que a branquitude considerava inferior, entendeu? Então então tinha todo esse preconceito em cima, né? A gente via ali, bem depois, né? Nos Estados Unidos, lá quando os caras que tocavam jazz e tal, que Virtuosos, né, os caras todos utilizavam ali total. a maconha, né? E pô, né? Os caras proibiram, chamavam os caras de vagabundo e tudo. E a gente vê que é um negócio meio racista já, né? Sem a maconha o jazz não existiria, né? Porque os caras entravam naquela virtuose toda, porque a planta traz essa sensibilidade musical, sensorial. Então, boa parte eu não manjo muito de jazz, né? Mas é do que eu sei, assim, da história de grande parte dos instrumentistas, eles... O Lou Armstrong lá, né? O Louis, a galera toda, assim. E ela não só inspirou eles, mas a musicalidade em geral, né? Inclusive os próprios ritos de Umbanda, de Candomblé. Ah, também né? tem. Sim, sim. Justamente nesse momento onde os negros escravizados também trazem a sua matriz africana, né? A sua fé, né? Nos orixás, eles trazem também a planta como sendo uma planta de divindade,
né? Então tem toda essa mística que vem dali. Então, nos ritos, né? Nesses ritos de candomblé, nesses ritos de carimbó, é tudo ali que começou também o uso da planta como um elemento sacro. Caraca. Então a gente percebe isso que tem muito relacionado, né? Os Rastafaris lá também, não. Tem os rastas, né? Que é o pessoal, o rastafarianismo, né? Na Jamaica, que tem a planta, que tem a maconha como também um elemento de sacralidade, né? Que fazem um uso ritualístico. Então você percebe que lei estúpida que nós temos, que uma planta que é um sacramento, que é considerado um elemento de conexão com a divindade de um povo, ela é considerada como uma droga que precisa ser banida da sociedade. Mas tá mudando legal isso aí também, né? Mas tá bem devagar, né, mano? Porque você falou de 2015, que você falou na faculdade. 2015 eu não lembro de ter um assunto tão aberto assim, que não, já tinha YouTube já e tudo mais. Tão aberto pra se discutir um tratamento com CDB ou THC. Não se tinha um questionamento assim. Era um ou outro, tipo de um caso, vai, que nem aquela da menina que tinha 200 convulsões lá. Hoje em dia não. Hoje em dia você já vê pessoas aqui no chat falando que trata sobre tendinite, que trata outras dores crônicas e... Ansiedade, crise do pânico. Mas mesmo assim, ainda é muito criminalizado, tá ligado? Se você catar e falar assim, eu faço tratamento com uso de THC. O cara já olha pra tua cara assim, é mal maconheiro, mano, não sei o quê. Mas mal ele sabe se é pra tratar uma ansiedade minha ou algo do tipo, tá ligado? Tem muito preconceito, mas a gente combate o preconceito nesse momento aqui com informação. Sim, isso que é levando importante, informação pras pessoas, desmistificando, né? Trazendo compreensão. Então também o meu trabalho nas redes, né? É dessa forma de trazer conhecimento, trazer, sobretudo, a história da planta, né? Então, é que eu até falo que eu não sou um mero prescritor, né? Mas um prescritor de uma planta ancestral. Então, eu gosto sempre de revisitar a história, até porque eu me identifico, né? Como um homem preto, pertencente a essa raiz, a essa história. Né? Sim.